Oi, pessoal. Na sequência dos artigos que mais entraram na prova da OAB em processo civil, eu trago hoje para vocês mais dois artigos, o artigo 301 e o artigo 303. Muito bem, o artigo 301, ele traz o seguinte teor: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Muito bem, o que eu tenho que dizer nesse artigo? Esse artigo, ele é exemplificativo, né? Então, no momento em que se coloca que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante isso aí, no momento que ele coloca isso, ele está dando exemplos de medidas que podem ser utilizadas para a tutela de urgência de natureza cautelar ser efetivada. Claro que aqui vai depender de fumus boniuris, periculo in mora. Sempre que eu falo em tutela de urgência, eu tenho que demonstrar o fumus e o perigo na demora da providência. Muito bem, também se eu for pelo lado dos princípios, eu tenho o princípio da tipicidade das formas, que permite ao juiz atender da forma que ele melhor entender para alcançar aquele fim esperado, né? Então, não necessariamente vai estar arrolado no CPC, tipificado dentro do CPC a medida. O juiz, ele também pode entender uma outra medida que não esteja ali, com força lá no 139, que faculta ao juiz, no inciso 4º, aplicar as medidas que ele julgue efetivas para chegarem à solução. Muito bem, depois do 301, o outro artigo que também vem sendo muito cobrado, e é bom lembrar aqui que aqui no canal nós temos uma aula específica de tutelas de urgência. Então é importante, se vocês querem aprofundar sobre esse tema, dá uma conferida lá, é uma aula já passada, mas está super completa sobre tutelas de urgência e de evidência. Muito bem, é o 303. O 303 traz: nos procedimentos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se busca realizar e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E aí ele se desenvolve, esse artigo, em vários parágrafos, tá? Então, primeira coisa que nós temos que nos dar conta nesse artigo, quando ele coloca: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Parece que é junto, né? Contemporânea, parece que seja ao mesmo tempo. Não. Aqui, a interpretação correta desse artigo é que essa medida antecipatória, ela é próxima à propositura da ação, mas necessariamente ela será anterior. Então, ele entra, esse artigo, naquela mesma linha que nós tínhamos no CPC de 73, a questão das medidas cautelares, das ações cautelares, né? Que elas vinham antes da propositura da ação principal, justamente para cautelar um direito. Então, essa do 303, ela funciona nessa toada, ela é anterior à propositura da ação principal, mas contemporânea, muito próxima a essa propositura, tá? Então, é uma medida antecipatória com descrição sucinta da lide, porque ela é anterior, e depois vem uma lide principal, vamos chamar de principal, não é a mesma, porque não se fala mais em ações cautelares, como se falava no CPC de 73. Então, é uma medida anterior a esse restante da ação, né? Onde na sua petição tem que ser necessariamente relatado de maneira sucinta o objeto principal da lide, né? Tem que ser demonstrado, então, que essa medida ela está sendo pedida em caráter antecipatório para resguardar justamente essa lide que vai se compor plenamente na sequência,
tá? Então, aqui tem que ficar demonstrado o perigo de dano na demora que se tem para se ingressar com a ação principal, vamos dizer assim. Bom, é uma tutela de caráter antecedente, ela ela necessita de pagamento de custas processuais, porque ela não é isenta como são isentas as tutelas incidentais. Quando tu pede uma tutela de urgência incidental, ali de já tá andando, tu não paga custas, por força do artigo 295 do CPC. Quando a tutela é incidental, então já tem um processo em curso, já foi paga as custas do processo, tu não vai pagar as custas aqui. Mas nessa medida que ela ainda não tem aquele processo principal completo andando, ela é a primeira manifestação, então aqui tem a exigência do pagamento das custas. Então, na sequência, eu tenho que juntar com esse pedido, porque pensa, é um pedido antecedente. Ele tem que demonstrar o periculum in mora, ele tem que demonstrar o fumus boniuris. Então eu junto com ele os documentos pertinentes necessários a esse julgamento. Eu tenho que juntar esses documentos, senão eu não vou conseguir o julgamento se eu não provar. Mas pode ser que tenham outros documentos que eu queira juntar e eu vou juntar por ocasião de que eu completar essa lide, né? Trazer todos os demais argumentos do processo que não são urgentes, que foram feitos nessa medida anterior, tá? Então, o valor da causa tem que ser dado nessa tutela aqui, porque ela vai inaugurar a jurisdição, vamos dizer assim. Então, tem que ser dado o valor da causa e tem que ser coincidente com o valor da causa principal. Então, na sequência dos parágrafos, a gente consegue entender um pouco melhor. O parágrafo primeiro diz: concedida a tutela antecipada que se refere ao caput desse artigo. Então, eu entrei com essa petição mais simples, mas que relata de uma maneira mais concisa o que vai vir, e peço essa tutela de urgência, tá? Então, se for concedida essa medida antecipatória de urgência, inciso primeiro, o autor deverá aditar a petição inicial. Então, eu já tenho uma petição inicial e depois ele vai aditar com o restante da demanda. Aquele resto que não era tão urgente e não foi trazido de primeira, né? Então, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos, ou seja, os documentos que embasam toda a ação, que não foram necessários nesse primeiro período que se falava em urgência, tá? E a confirmação do pedido da tutela final, ou seja, eu pedi uma tutela de urgência, claro que eu tenho que fazer o pedido da tutela final, né? Porque na tutela de urgência, quando acaba a ação, ela se esgota nela mesma. Então, eu preciso trazer o pedido que fale da tutela final. Então, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Olha a diferença. Então, eu entrei com este pedido, foi concedida a minha tutela antecipada de urgência e eu, em 15 dias ou em um prazo maior que o juiz determinar, eu tenho que entrar com o resto da ação. Então, eu vou aditar essa petição inicial para continuar com os pedidos, para completar a minha proposição, da minha lide, tá? Segundo, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma 334. Então, aquela primeira audiência de conciliação e mediação que ele já é citado a partir da concessão dessa tutela de urgência, tá? Inciso terceiro, não havendo autocomposição, o prazo para contestação vai ser contado do 335, quer dizer, a partir daquela audiência inexitosa, vai correr o prazo para contestação. O parágrafo segundo coloca o seguinte: não realizado o aditamento a que se refere o inciso primeiro, parágrafo primeiro desse artigo,
Então, o que que é? Trazer o resto da causa, né? Que eu tenho 15 dias para aditar ou em prazo maior, se o juiz determinou assim. Se eu não fizer isso, se eu não aditar essa petição inicial, o processo será extinto sem resolução do mérito. Quer dizer, eu posso entrar novamente, tá? Vai ser extinto sem resolução do mérito, não vai fazer coisa julgada material, vai ser fazer apenas formal. Parágrafo 3º. O aditamento que se refere ao inciso 1º, parágrafo 1º desse artigo, dar-se-á nos mesmos autos sem a incidência de novas custas processuais. Claro, eu já paguei as custas quando eu entrei com o pedido, então não tem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4º. Na petição inicial a que se refere o caput desse artigo, o autor terá que indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Já falei, vai pagar custas em cima desse valor da causa que vai ser dado naquele primeiro momento. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Então, naquela petição inicial que tu vais fazer este pedido, né, que vai vir antes do restante da ação, tu tens que expressamente dizer que tu vai fazer uso desse artigo aqui, e isso quer dizer que depois tu vai complementar a tua petição inicial, tu vais aditar a tua petição inicial naquele prazo de 15 dias ou outro que o juiz conceder. E, por fim, o parágrafo 6º coloca que, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Gente, se não aceitarem, se não acatarem aquela tutela de urgência pedida, né, nessa petição, aqui o negócio muda de figura. Vai ser determinado a emenda à petição inicial agora no prazo de 5 dias. Lembra lá, quando é concedida é 15. Aqui 5 dias, e a gente fala em dias úteis, por favor, né? Então, vai ser no prazo de 5 dias, sob pena de ser indeferida e o processo ser extinto, sem resolução do mérito também, tá? Esse prazo não vai ser dilatado como é o primeiro, 15 dias, e pode ser em outro prazo se o juiz assim o determinar. Não, aqui é 5 dias e morreu. Pessoal, então essa é a sequência da nossa aula. Ainda vamos ter outros blocos a discutir os outros artigos que mais caem na prova da OAB. Tá gostando? Te inscreve no canal, convida alguém para participar aqui com a gente. Vai ser um prazer ter vocês junto. Um grande beijo. Fiquem bem.